Fala pessoal, tudo beleza? Wagner aqui novamente. No vídeo de hoje eu trago para vocês um gráfico muito útil, tá? É uma variante do histograma. Ele é o chamado gráfico de Pareto, é esse segundinho que geralmente aparece aqui. Eu vou mostrar primeiro como é feita a construção desse gráfico para vocês entenderem o mecanismo. Depois eu rodo ele direto, tá? O que acontece? Aqui eu tenho um conjunto de dados relativamente simples. Um empreendimento fez uma pesquisa, tá, com os seus atendentes, e nessa pesquisa ele queria saber o que o pessoal que visita esse empreendimento mais reclama, tá? No caso aqui um restaurante. E aqui a gente tem alguns dados, né? Então as pessoas geralmente reclamam da demora para entrar no restaurante, demora no atendimento, demora na entrega dos pratos e assim por diante, o prato chegar frio, bebidas estarem quentes, o local está abafado, garçons meio mal educados, né? E assim por diante. Bom, como que a gente poderia trabalhar esses dados para eles ficarem de uma maneira bem interessante, tá? Aqui eu fiz uma coluna que eu chamei de frequência em porcentagem. Como assim, Wagner? Aqui embaixo eu simplesmente vou fazer uma soma, tá? Vou simplesmente somar os dados. Por quê? Porque é a soma do total dos entrevistados, né? E aqui eu vou fazer a demora para entrar no empreendimento dividido pela soma. Eu vou colocar um cifrão antes da coluna e antes da linha, tá? Só para ele congelar esse valor aqui. E aí eu posso arrastar até o final aqui e o Excel faz a continha. Por que eu estou fazendo isso, Wagner? Eu simplesmente quero saber, eu quero ter uma noção em porcentagem o que está acontecendo, tá? Só que aqui eu não multipliquei por 100, eu vou simplesmente clicar com o botão direito, formatar célula e colocar porcentagem, tá? Porque ele solta os valores bonitinhos como a gente está acostumado a ver as porcentagens, tá? Então aqui eu tenho que, por exemplo, demora na entrega é a coisa que mais irrita os clientes, né? E aqui, o que a gente vai ter? A gente vai ter a frequência acumulada. O que acontece? Nesse caso aqui, os dados não estão organizados. O que eu vou fazer? Eu vou organizar do maior para o menor aqui, tá? Por que eu vou fazer isso? Só para mim poder fazer a próxima coluninha ali, tá? O que é essa frequência acumulada? Eu vou pegar o maior valor e somar o segundo maior valor. E aí eu vou pegar o primeiro e o segundo valor e vou somar o terceiro valor. Mais ou menos assim, ó. A primeira frequência acumulada é a primeira que você tem, é o maior, tá? É a maior que vai aparecer no nosso gráfico. A segunda vai ser o quê? Vai ser a primeira, que é a que está em cima, mais essa daqui. Entenderam o que eu fiz? Eu coloquei a que está em cima, aqui na frequência acumulada, e peguei o valor que está do lado, tá? E aí eu simplesmente posso arrastar aqui. E para saber se deu certo, é só olhar o último valor se deu 100%, tá? Por que você fez isso, Wagner? Se eu fizer um gráfico, por exemplo, né, eu quero fazer um gráfico aqui de frequência, aliás, perdão, de número com frequência acumulada. Vamos supor que eu queira fazer um gráfico desse daqui. E fizer um gráfico de combinação, tá? Que é esse gráfico de combinação aqui, onde você vai ter uma coluna com uma linha, tá? O que vai acontecer? Ele vai colocar o número aqui nas barrinhas e vai colocar a frequência acumulada na linha. Por que isso é particularmente interessante? Porque você vai vendo os dados sendo acumulados, tá? Então é um gráfico possível de você fazer. Um outro gráfico possível de você fazer é você pegar esses dois aqui, ó, tá? Que são as porcentagens, e fazer a mesma coisa, tá? Isso aqui é um gráfico customizado, né? Um gráfico diferente daqueles habituais do Excel. Qual que é a diferença? A diferença é que aqui ele colocou as porcentagens, tá? E no nosso primeiro exemplo ele colocou os valores. O que é interessante de eu colocar as porcentagens? Eu vou clicar aqui, botão direito, formatar eixo, e eu vou padronizar ele para um máximo C1, que é a mesma coisa de 100%, de ambos os lados. Qual que é a ideia? Por que eu fiz esse só com as frequências, tá? Porque ele vai começar a frequência acumulada exatamente onde ele terminou o quadradinho do histograma, tá? Da primeira frequência. Então ele literalmente vai começar no 31,47 para os dois. E aqui ele vai acumulando. Qual que é esse segundo ponto aqui? Esse segundo ponto é literalmente o somatório do primeiro. É como se eu pegasse esse quadradinho e colocasse ele aqui em cima, ó, tá? Então ele vai ser o somatório do primeiro com o segundo. O que vai ser o terceiro ponto?
vai ser o quadradão aqui do primeiro e do segundo juntos, mais o quadradinho do terceiro. E assim ele vai até dar 100%, tá? Ok, Wagner, mas você não entrou no diagrama de Pareto ali, você não fez o histograma de Pareto, você mesmo fez aí no Excel por conta própria. Então por que eu mostrei essa primeira parte para vocês? Daqui a pouco vocês vão entender, tá? O diagrama de Pareto, a gente pode simplesmente, se você quiser só fazer o diagrama de Pareto, selecionar os dados, clicar aqui, ó, tá? E colocar o diagrama de Pareto. É legal porque ele já sai com as informações, né, aqui embaixo, as legendinhas e assim por diante. Ele é bem bacana, se você quiser você pode alterar aqui ainda as legendas. Às vezes aqui ele sai com 120%, aí você ajusta, bota 100, tá? Então ele já roda isso automaticamente para vocês. Mas por que eu quis ensinar vocês a fazer daquele primeiro jeito, tá? Então ali eu vou colocar esses dois e esse daqui, tá? Que é aquele primeiro jeito que eu mostrei para vocês. Vou fazer um gráfico customizado. Aqui você vai ter um pouco mais de trabalho, né? Porque você vai ter que consertar algumas coisinhas, faz parte, tá? Aqui, por exemplo, botei 100%. Paciência. Mas a vantagem é que nesse segundo caso aqui, tá? Diferente de fazer o gráfico de Pareto direto, você pode inserir dados. Então, por exemplo, Wagner, de todas essas informações que eu tenho aqui, eu sei, tá? Eu acho que é interessante eu tentar melhorar o meu estabelecimento. Então eu vou tentar melhorar o meu estabelecimento, sei lá, 80%, tá? Se você digitou 80 aqui sem ter formatado células e colocado em porcentagem, vai dar ruim. Então formate ela, coloque em porcentagem aqui. O meu é porque já estava formatado. Então você quer melhorar o seu estabelecimento em 80%. É uma meta que você colocou para você mesmo, tá? Quando você faz isso, você pode acrescentar essa informação no gráfico, tá? Você pode copiar a informação e colar no gráfico. E aí ele já vai sair uma setinha aqui, tá? Essa setinha vai estar em cima dos 80%. Eu vou clicar nela, pessoal, eu tenho que editar isso daqui para ela ficar, para essa linha ficar um pouco melhor, né? Ela ficou cinza, né? Veio cinza. Deixa eu fazer um pontilhado aqui para ela ficar diferente, né, dos dados. Então o que a gente consegue visualizar aqui? Vou aumentar um pouquinho o tamanho. Até aqui, ó, demora da entrega, local abafado e bebidas quentes, está antes dos 80%. Está vendo que aqui você tem um cruzamento das duas linhas? Todo mundo que está para cá, ok. São problemas? São problemas, mas são problemas que causam menos reclamações. Então o que você vai fazer? Vai priorizar esses daqui. Ah, o local está abafado? Coloca ventilador, coloca ar-condicionado, coloca mais janelas, né? Talvez uma opção aí mais econômica e mais sustentável também. Opa, tá tendo demora na entrega dos pratos, então contrata mais pessoal, compra mais fogões, enfim, você toma a sua gestão por base numa figura e não simplesmente por base no que você está olhando, você tem números para isso. Então é bastante interessante você fazer o gráfico de Pareto por você mesmo, tá? E não fazer da maneira mais rápida no Excel. Ah, Wagner, mas para mim eu não quero ter essa coluninha de gestão prioritária que você colocou aqui, para mim não interessa. Então perfeito. Faça o gráfico de Pareto da maneira mais rápida, tá? O Excel ele é assim, ele muitas vezes disponibiliza uma função rápida para você, mas se você fizer um caminho mais lento, você pode editar, você pode fazer algumas transformações, tá? E às vezes fica melhor ou fica mais elegante você mostrar os resultados. Eu particularmente prefiro um resultado assim do que assim, sem mostrar exatamente a minha meta, né, o que eu quero fazer. Então fica aqui esses exemplos de histograma e de gráfico de Pareto. O gráfico de Pareto pode ser utilizado para muitas coisas, tá? Para muitos tipos de dados. Eu mostrei só aqui um pequeno exemplo dele, porque não dá para mostrar todos, né? Ou com o passar do tempo aí você pode ir aprendendo, ou fazer um curso só de Pareto, só de histograma, porque dá para fazer muita coisa com esses gráficos. Mas eu acho que com essas aulas aqui de histograma você já tem uma boa noção para sair, para dar um start aí na sua vida, tá bom? Um abraço para vocês. Tudo